Olá, neste episódio trago alguém do mundo digital, alguém que conheci através do TikTok e depressa comecei a seguir atentamente. Alguém que nos presenteia com conteúdo útil. E sim, digo útil porque muitas vezes se apresenta como serviço público. Hoje falaremos de todas as coisas que lhe são urgentes, que nos são urgentes. Numa altura onde os discursos são cada vez mais polarizados, trago alguém que contribui sempre, ou quase sempre, com reflexões importantes. Traz na voz o sotaque do Norte, mas é do mundo. Por agora é de Lisboa e tenho a certeza que será muito feliz. Bem-vindo, Manel. Obrigado. Ai, adorei esta introdução, estou bem feliz. Obrigado e também obrigado por me receberes aqui em Lisboa. E é isso, sou de facto uma pessoa criada no mundo digital e acho que, bem como tu disseste, é cada vez mais urgente nós falarmos dos temas que nos tocam e daquilo que no fundo são direitos humanos, não é? E que são necessários para todas as pessoas. Falando já aqui nesta novidade, como é que está a correr Lisboa? Ui, está caótico. Não, está a ser bom. É uma cidade muito grande, com muitas pessoas, bem diferente do Porto, mas para já está a ser ótimo. E acho que a imagem que nós temos de Lisboa no Norte é muito diferente da realidade que eu estou a viver. Para já ainda ninguém foi super antipático comigo, o que normalmente se diz sempre que Lisboa toda a gente é antipática, e estou a gostar muito de estar cá. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Permite-me voltar aqui atrás no tempo para te conhecer um bocadinho melhor ou de que forma é que este Manel que se apresenta no mundo digital se tornou aquilo que ele é. E se calhar começávamos pela infância no Norte. Que infância é que foi? Foi rodeada da família mais nuclear? Foi como? Então, eu cresci numa terra pequenina, que é Santa Maria da Feira, perto do Porto, e foi sempre uma infância rodeada da minha família. Sou muito chegado à minha família, e acho que no fundo foi uma boa infância. Pronto, fui sempre um rapazinho diferente na escola, sofri muito bullying, como acho que muitas pessoas queer passam, mas eu tinha aqui uma dupla personalidade, por assim dizer. Por um lado, eu era gozado muito por ser o rapaz gay, o rapaz que dançava, mas por outro lado, eu acho que sempre fui muito feliz e ligava pouco, então as pessoas também me adoravam ao mesmo tempo. Era assim uma sensação Não muito me estranha, assim. Mas pronto, eu cresci sempre na feira, comecei a ir para o Porto muito cedo porque eu comecei a dançar com 5 anos e dizia que ia ser bailarino e era o sonho da minha vida. Entretanto, a vida deu voltas e até eu comecei a estudar ballet para o Porto, e essa altura foi uma altura muito assim, caótica, porque eu ia e vinha todos os dias para o Porto, que ainda é um bocadinho longe da feira, e então todos os dias saía das aulas enquanto os meus amigos iam brincar, fazer outras coisas, eu ia para o balé, depois chegava às 10 da noite a casa, para o dia a seguir tudo outra vez, mas eu dizia sempre: quem corre por gosto não cansa, e portanto descansa. é isso. Neste caso não descansa. Hoje em dia eu digo sempre que quem corre por gosto cansa, sim. Pronto, pode ser mais divertido, mas cansa na mesma. E pronto, cresci sempre perto da minha família. E eu acho que sempre soube que existia ali algo diferente, digamos assim, comigo. E eu assumi muito cedo a minha família, que foi recebido de uma boa forma. Mas acho que é um crescimento. Eu digo sempre muitas vezes isto, mesmo às pessoas que me falam nas redes sociais, que é um progresso. Tipo, o coming out não é um momento que acontece e acaba, é contínuo. E acho que a evolução que eu fiz com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos, foi algo que eu noto imenso nestes anos. E eu digo, se eu dissesse ao Manel de 16 anos que ele ia estar a fazer o questionário nas redes sociais e que os pais iam ser tipo os maiores fãs dele fazer conteúdo LGBT, e ele ia ficar tipo: nunca na vida isso vai acontecer. Mas eu acho que é importante nós termos consciência que é um caminho, não é? Não é uma coisa que está estagnada. E acho que foi essa a minha infância. Cresci, depois estudei comunicação e o ativismo surge muito cedo na minha vida, porque eu senti essa necessidade
e eu sempre fui uma pessoa muito de lutas, por assim dizer. O meu pai dizia sempre que eu tinha que agarrar alguma coisa para lutar, senão não era eu. E eu Isso começou desde muito... muito no- cedo, eu sempre fui muito de defender tipo, aquilo que me tocava, não é? Mas percepcionavas isso mais ou menos em que idade? 7, 8 anos, por exemplo? E eu acho que sim, começou assim novo. E eu cresci sempre na feira e andei sempre na escola pública. E eu acho que isto também molda-te muito porque tu tens uma percepção muito grande de diferentes realidades da tua. E eu tanto tinha como colega o rapaz filho do empresário que ganha milhões, como uma pessoa que vem para a escola sem tomar pequeno almoço. E isso cria-te uma percepção muito grande da realidade que te faz descer do teu pedestal e rebentar a tua bolha e perceber que há injustiça no mundo e há pessoas que precisam de... não é de ajuda, que precisam Atenção. de atenção e que precisamos de falar desses temas. Mas eu acho que o ativismo surge muito ali por volta dos 16 anos porque eu percebi que aquilo que eu era e aquilo que a minha família aceitava, mais ninguém no mundo aceitava e as pessoas não conseguiam compreender. E o ativismo surge também, acho que me ajudou muito a minha saúde mental, porque até foi graças a um psicólogo, e isto até mais recentemente, que me disse, olha, existe este núcleo LGBT que tu se calhar devias ir, e eu fui fazer voluntariado para uma marcha, conheci imensas pessoas e comecei a perceber que, ok, este é o meu mundo, há de facto pessoas como eu, há de facto pessoas que querem mudar o mundo e querem lutar, mas eu mesmo com os meus amigos sempre fui uma pessoa muito... fazer aquilo que eu chamo de ativismo local, não é? Tipo no café, de sentar e debater um tema e estar ali a militar. Acho que isso sempre foi algo natural em mim, digo. Há esta questão das referências, não é? Normalmente as pessoas heterossexuais, sem se perceberem, têm uma série de referências à volta. E nós homossexuais acabamos por de repente tentar encontrar essas referências sem saber bem como. Às vezes é na vilã da novela que é incompreendida, ou na vilã do desenho animado. Como é que foi no teu caso? Eu acho que fui muito procurando essas referências e eu no outro dia até vi uma frase, por acaso foi de uma TikToker, a dizer, eu sempre achei que não gostava de ler, eu simplesmente não estava a ler aquilo que me tocava a mim. E eu sinto muito isso. E eu, por exemplo, eu sempre adorei história e acho que foi muito na história que eu procurei as minhas referências LGBT e eu lembro-me de muito cedo, mesmo antes de me assumir, ver filmes ou documentários LGBT e ficar tipo... via em segredo, estás a ver? Tipo, eu via na televisão de casa, mas se alguém entrava em casa eu mudava de canal porque ver aquilo podia ser... Era um confronto. Era isso, podiam associar a alguma coisa e eu queria esconder. Mas eu procurei muito referências na história, pura e dura. Eu sou um mega fã de RuPaul's Drag Race e acho que foi também, graças muito a essa série, tem as suas partes problemáticas que também as tem, mas foi uma série que me ajudou muito a crescer. Porque estavam ali pessoas que eram como eu, ou seja, que falavam das coisas abertamente e não havia problema nenhum e estava tudo bem. E nunca foi muito, por dizer assim, a pessoa tipo o gay do teatro musical ou o gay que tipo ama aquela vilã. Isso não foi muito a minha cena porque eu sempre fui muito nerdzinho da história, estás a ver? Então eu gostava muito de ler e eu lembro-me, por exemplo, de ler um livro sobre a Marsha P. Johnson e ficar tipo, oh meu Deus, mulher do caraças, tipo, eu tenho que saber mais sobre isso. E acho que foi aí que fui buscando as minhas referências. Foi nesses apontamentos históricos que de Sim, alguma forma e te perceber que cultivam ao mesmo é tempo, isso. não é? E perceber que, tipo, que a nossa história de facto existe e começar a perceber, opá, mas na escola nunca ninguém me explicou isto, mas existiam pessoas como eu e ser gay não é uma coisa que aconteceu desde que eu nasci, não é? Tipo, há pessoas atrás, há outras vivências e isso acho que te ajuda a perceber que tu não és uma coisa nova, tu não és uma coisa que está sozinha, estás a perceber? E portanto eu sempre fui muito de ler história, de ver assim filmes, séries, e depois, claro, aqueles filmes tipo, que tinham como protagonistas dois homens gays e que tu ficas tipo, oh meu Deus, que é isto que eu estou a sentir dentro de mim, não é? E acho que uma pessoa vai procurando referências onde pode, mas acho que há mesmo um momento da tua vida em que tu te sentes muito sozinho, não é? Porque Há essa mesmo, carência, não é? porque mesmo assim tu olhas para a tua família e ninguém fala disso e eu digo sempre, por exemplo, uma das coisas que mais me incomodava e que acho que muita gente partilha disto é, por exemplo, tu estás num jantar de família e as pessoas te dizerem então e namoradas? E tu ficas tipo, sabes, assim, eu ficava petrificado e não conseguia sequer, parecia que a voz não me saía
E eu acho que há muito essa falta de veja alguém como tu. Tipo, e eu, por exemplo, agora penso, se os meus irmãos tiverem filhos, eles vão ter o tio gay. E tal, tipo, acho que eles vão ter referências boas e eu gostava de ter tido isso. E falavas nessa questão dessa questão precisamente que te colocavam e que muitas vezes petrifica quem é diferente ou quem não partilha da norma. Essas questões, tu encaras como uma violência passiva? Como é que tu encaras? Eu acho que são microagressões que nós vamos sofrendo constantemente e que muitas vezes não quer dizer que a pessoa parta de um mau lugar, não é? Tipo, aquela pessoa não é necessariamente homofóbica e odeia os... Tipo, não é nada Não há disso. uma intenção. É isso, acho que não há uma intenção, acho que há uma rotina e uma estrutura, não é? Tipo, que faz com que as perguntas sejam formuladas dessa forma e que depois até é mesmo para ti, como estás a esconder um segredo, digamos assim, tu ficas tipo, ai, será que sabem? Mas a pessoa nem fez a pergunta com qualquer intuito, foi só naturalmente perguntou como se pergunta, olá, está tudo bem, não é? Mas que noto que é uma pergunta evasiva e que, por exemplo, eu agora, enquanto pessoa consciente e mesmo as pessoas à minha volta conscientes disto, noto que são perguntas que já não se fazem, né? Tipo, que já não... Até porque são da vida pessoal de cada um, mas considero que são microagressões e eu acho que nós, enquanto pessoas queer, passamos constantemente por microagressões que deixam mais marcas ou menos, mas que no fundo fazem toda a parte de uma homofobia estrutural, não é? Que tu vais crescendo e que te moldam e que te danificam. De que forma é que isso é vivido? Porque além de teres esta orientação sexual, tu és muito mais do que isso, não é? Sim, isso por acaso é uma discussão muito engraçada que eu muitas vezes tenho, que é tipo, ser gay não é a minha identidade, não é? Mas também é, porque, ou seja, ser uma pessoa queer não é, tipo, eu não chego à beira de alguém e digo, olá, sou Manel e sou gay, tipo, isto sou eu. Não é a minha definição, mas moldou-me enquanto pessoa e eu tenho muito orgulho em ser uma pessoa queer e eu digo sempre que se eu voltasse atrás não queria ser outra coisa, até porque seria traumático. Mas tem menos brincar. pedras, não é? É isso. Há muito... Mas eu acho que não é parte da tua identidade, mas também o pode ser se tu assim quiseres e é uma coisa que, imagina, como deixa marcas e como te forma enquanto pessoa, também faz parte, ou seja, ser gay pode não ser a minha identidade, mas as microagressões, todo o processo que eu passei é parte da minha identidade e o Manel de hoje em dia é formado também por isso. Portanto, eu acho que nós não podemos desassociar uma coisa da outra. Há pouco, quando descrevias o teu coming out para o universo ou para o mundo, falaste num processo. E eu acho que essa ideia, às vezes, parece que estamos sempre à espera daquele momento. Vai ser aqui. E depois não é. Ser agora. E porque também há essa desconstrução que se vai fazendo ao longo do tempo. Tu sentiste que foste abrindo várias portas ou em que momento é que tu sentias que estavas a abrir uma das portas até chegar à porta final? Sim, eu sinto que nunca há tipo uma porta final, mas há um caminho de portas, por assim dizer. E eu acho que, é assim, isto depende muito de pessoa para pessoa, não é? Tipo, há pessoas que não têm qualquer necessidade de fazer um coming out e vivem só a sua vida e está tudo certo e eu percebo perfeitamente. E eu, muito cedo, sentia que estava a esconder um segredo e que precisava de... Inquietava-te. Que me inquietava. E eu lembro-me que eu dizia sempre, que eu contei primeiro a alguns amigos chegados, e lembro que me dizia sempre, quando eu me assumir aos meus pais, tipo, já não vou querer saber de nada, já, tipo, qualquer pessoa eu vou me assumir facilmente. E isto não é assim. Eu, ainda o ano passado, estava a trabalhar e uma pessoa faz-me assim uma pergunta e eu percebi o ambiente onde estava e disse, não, tipo, não é o momento de eu fazer um coming out aqui, porque também nós temos que ter essa segurança. Eu acho que a primeira vez que tu abres tipo, a porta do coming out é há aqui, eu senti tipo um misto de emoções. Por um lado foi tipo tirar um peso dos ombros enorme, um alívio gigante, mas por outro foi um choque de realidade, porque eu achava que todos os meus problemas se iam resolver ao assumir-me para os meus pais e não foi assim, porque depois há um constante processo de dizer às pessoas, não, eu sou gay, e depois outra pessoa tipo, não, eu sou gay. Tipo, e estás constantemente nisso e depois pessoas que te dizem e tu sentes que não estás seguro e dizes, não, mas e depois sentes que estás a fazer um processo para trás, sabes dizer que estás a regredir e eu sentia muito isso, que era, eu falava com alguém em que eu era
super aberto, era eu, o Manel, não tinha nada a esconder, falava dos meus namorados, do rapaz não sei o que eu acho piada, e de repente estava a falar com outra pessoa que não sabia de nada e que eu tinha que entrar outra vez para o armário, e durante muitos anos eu senti que o coming out é um processo de Ir e vir. ir e vir, sair e entrar no armário constantemente, consoante aquilo que te rodeia. E eu digo mesmo muito isto, até tenho muitos miúdos que mandam mensagem, e eu digo que é assim, também é preciso nós termos consciência do sítio que nos rodeia e que nós não podemos estar a pôr-nos em perigo, né? Se estamos assim, se tu tens uns pais que são extremamente homofóbicos e que sabes que te podes estar a pôr em perigo, calma, tipo, mede aquelas que são as tuas, percebes? Porque assim, eu percebo que há uma necessidade enorme de tu viveres a tua vida e parece que nunca mais é sempre aquela coisa de eu vou ser eu, mas todo o processo já és tu. Eu vivia muito com isto de um dia eu vou-me mudar para Lisboa, eu vou ser eu. Um dia eu vou-me mudar para não sei onde, eu vou ser eu. E depois chegava aos sítios e era tipo, ainda não sou eu. Mas não, tipo, todo este processo sou eu e eu estou-me a construir aos poucos. E eu acho que o coming out é isso, é uma coisa que eu vou ter 80 anos e ainda vou dizer, ainda estou a fazer o meu processo de coming out. Falaste num tópico que é sensível, que é às vezes o nosso núcleo duro ser mais resistente a determinados temas. De qualquer forma, há uma desconstrução às vezes de uma criança ou de um adolescente que no fundo só precisa de ser cuidado e ter atenção, não é? E aí também há agressões. Sim, aí também há. O silêncio, não é? Sim, mesmo, lá está, tipo, o silêncio é uma agressão, não é? Que tu fazes sobre ti próprio, mas não por tua culpa, sim por culpa de uma estrutura que te rodeia, não é? E, por exemplo, nós falamos muito em homofobia interna, e eu ainda no outro dia falava disso, que eu não acho que existe uma homofobia interna, existe sim uma homofobia estrutural que te prejudica, porque nós culpabilizamos muito a pessoa queer e não o espaço que a rodeia. E a culpa não é daquela criança que está calada e não consegue sair do armário, ou que não consegue ser livre porque tem muita homofobia interna. Não, tipo, a culpa é de uma estrutura que vive à volta dela, que lhe faz essa pressão para que ela não consiga ser ela própria. O que eu digo às pessoas é que tem que haver uma balança entre a tua necessidade de te assumires e aquela que será a resposta, porque já todos nós temos um bocadinho noção do que será a resposta por parte da entidade familiar. Mas também não digo assim, se calhar os meus pais vão me expulsar de casa, mas eu tenho capacidade para isso e vou embora e quero ser eu. Filha, faz as malas e se precisares de ajuda, manda uma mensagem e vamos resolver a vida. E há muitos núcleos que podem ajudar e eu encaminho sempre, tipo psicólogos, associações que podem ajudar essas crianças, mas claro que assim, também ninguém quer dizer adeus à família, né? Assim, só por ser quem é. E são tudo situações muito complicadas e que, lá está, era o que tu estavas a dizer, isto são microagressões, porque este constante, e por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, até mais descontraídamente, que os gays são sempre muito mais maturos, ou quando digo gays, tipo, as pessoas queer, nós somos obrigados a crescer, tipo, ter reflexões filosóficas sobre toda a tua existência, a tua vida, e a ponderar o que é que vais, tipo, para uma criança é too much, claramente. E sinto que nos desvia um bocadinho do tópico. Não, a nossa própria criança não tem esse entendimento, porque às vezes a criança até está alienada dessa realidade, porque ainda não percepcionou todas essas características que tem, mas à volta estão. Tu és gay, tu és isto, tu és aquilo, e de repente a criança que não era nada, era só criança, ela já é um monte de coisas, não é? Isso acontece muito, as pessoas rotularem-nos muito antes de tu sequer teres alguma percepção. Tipo, lembro quando era miúdo, eu sempre dancei, né? E havia sempre esta associação de que eu era uma menina, de que eu era gay, não sei o quê, e eu não era nada, né? Era o que estava a dizer, eu era uma criança feliz que gostava de dançar, e eu até me lembro, quando era muito novo, de, por exemplo, ir para a cama e dizer, um dia eu vou casar com uma mulher e vou-lhes mostrar, tipo, sabes, aquela cena de, eu vou ser hétero, eu vou ser pai de família, vou ser bué macho, e vou-lhes mostrar, vou-me vingar disto tudo. E isto depois, quando eu me começo a perceber que isso claramente não vai acontecer, eu fiquei tipo, e agora? Afinal eles tinham razão. Só aquilo que eles diziam por meros estereótipos, porque não havia ali nenhum fundamento de verdade, afinal era verdade. E agora? O que é que eu vou fazer à minha vida? E eu ficava muito... Pronto, há sempre este processo também de negação, não é? Que nós passamos, tipo, eu não quero ser isto. Que eu acho que agora se calhar as pessoas cada vez menos passam, porque há mais informação. E eu sinto que
nestes últimos 10, 15 anos, nós sentimos uma evolução enorme. As leis ajudaram. As leis também ajudaram muito, que eu sou apologista de que a lei tem que andar à frente. Ou seja, há uma vontade do povo e uma manifestação, mas que se a lei andar à frente, está tudo ótimo, porque se tu fizesses, se calhar, um referendo em 2010 sobre, tipo, o casamento, a maioria da população poderia votar não, mas isso não importa, porque o que importa é existir a lei, porque nós não estamos a falar de uma lei que incomode, né? Tipo, as leis LGBT não têm qualquer Impactam a vida do... impacto, né? Tipo, que dois homens se casam, o que é que impacta a vida da Dona Arminda que vive em Santa Maria da Feira? Nada, tipo, a vida dela continua exatamente igual, enquanto que existe um casal gay que se pode casar e ser igual perante a lei, e que as pessoas às vezes parece que não percebem isto, o impacto disto, mas o casamento é uma medida importantíssima, porque nós estamos a falar de, nós vemos, por exemplo, os filmes dos anos 80, na altura da SIDA, de casais que construíam uma vida, um deles ficava doente e o outro era impedido de o ver, era impedido de ir a um funeral, era impedido de ficar com as coisas, tipo, isto dá-nos uma segurança e pronto, e temos que ser iguais. Se os outros podem casar, nós também podemos, né? E por isso eu acho que As leis devem sempre andar à frente e devem, porque até porque elas depois abrem a discussão desses temas. é isso, acho que as coisas podem acontecer das duas formas, existir a discussão na população e a lei ser formada, ou a lei ser formada e depois a população lidar com isso, porque eu não acho que também nós tínhamos que estar sempre à espera de o país não está preparado. Isso não importa. Importa que a lei exista, porque mas se existisse um gay neste país, as leis Já era preciso. é isso, tipo, se existir uma pessoa trans, tem que haver um Serviço Nacional de Saúde preparado para ela. Mas não, estamos a falar de existirem milhares de pessoas e, portanto, mais urgente é. É urgente esses tópicos e, como a gente refere, é de facto muito recente. Estas leis todas são de facto muito recentes. Por exemplo, só em 1982, é que a homossexualidade deixa de ser criminalizada em Portugal. Passaram muito poucos anos e continua-se a lutar contra a homofobia, entre outros, não é? É de facto, o caminho nunca está concluído. Sim, eu sinto que o caminho... É assim, espero que um dia, não é, o caminho esteja concluído e acredito que será possível, mas demora muito tempo. E até a falta, como nós não estudamos história LGBT, há uma percepção muito má daquela que foi a evolução da história das pessoas. Parece que é tudo muito recente. Sim, e por exemplo, ainda no outro dia recebi um comentário de uma rapariga que eu postei um vídeo onde falava sobre a lei das terapias de conversão que foi descriminalizada o ano passado em dezembro, ou seja, há 3 meses. E que ela me respondia, eu achava que isto tinha sido descriminalizado tipo, no 25 de Abril. E eu fiquei tipo... Antes fosse, não é? Antes fosse, mas as pessoas acham que, e nós falamos muito do 25 de Abril, não é? E que tudo ali aconteceu, mas lá está, a homossexualidade foi descriminalizada 8 anos depois do 25 de Abril. O 25 de Abril foi incrível e ótimo e teve um impacto enorme para as pessoas queer, mas falamos de um acontecimento que depois de acontecer, políticos vêm dizer que o 25 de Abril não foi feito para os gays, tipo, com estas palavras, tipo, calma, ou seja, não é a altura de vocês e portanto é assim, achar que já há liberdade LGBT há muitos anos é uma falácia. Não é verdade. Não é verdade de todo. Mas há muita coisa que foi conquistada nos últimos anos, principalmente, mais recentemente, para as pessoas trans, e que acho que é urgente, porque se nós temos um Serviço Nacional de Saúde, tem que ser para todas as pessoas, não pode ser simplesmente para alguns. E quando digo o Serviço Nacional de Saúde, a educação, a justiça... Os serviços do Estado, é isso. Tipo, se nós temos um Estado social, tem que ser social para todos, não pode ser só para alguns. Mas... Ou seja, as leis LGBT são coisas muito, muito recentes, ao contrário do que muita gente pensa. E por isso o caminho é sempre urgente e alerta, não é? Que nos obriga a estar alerta. Falaste do contexto de Santa Maria da Feira e Porto. E eu queria saber se estes dois contextos são de facto diferentes ou partilham alguma coisa em comum. São bem diferentes. Eu sinto que a feira evoluiu muito nos últimos anos. Mas... O que é evoluir muito? Por exemplo, eu há uns tempos, eu dou o exemplo muito da minha irmã, porque a minha irmã anda na mesma escola que eu andei 5 anos depois. E a minha irmã tem como colegas raparigas lésbicas, homens gays, pessoas não binárias. Tipo, isto na minha altura, nem sequer, tipo, uma pessoa não binária não se falava.
não existia. Ninguém falava disso. Existiam, porque elas existem desde sempre. A Mas expressão, não é? a expressão não existia, o termo. E eu lembro-me quando eu andava no secundário, nós éramos 3 homens gays assumidos, que nos chamavam as Powerpuff Girls. Portanto, era uma coisa ali muito isolada, éramos quase as criaturas de jardim zoológico. E agora, eu há uns tempos entrei na minha secundária e disse tipo, que ar fresco, que mudança, que pessoas que têm muito mais liberdade do que a que eu tinha, e graças a Deus. A Deus não, A outra entidade. graças, enfim, à pessoa que gera tudo isto. Mas eu noto muita diferença, e mesmo na feira, e por exemplo este ano já há um núcleo que está a programar uma marcha LGBT na feira, o que era impensável, porque apesar de ser uma cidade pequena, ou seja, apesar de ser uma cidade ainda pequena, a feira é muito, muito conservadora, e mesmo comparando com outras cidades ali à volta, a feira nasce ali num microclima específico de conservadorismo, e que eu sinto isso. Muito religioso. Um bocado religioso, mas também porque há muito ali toda uma classe, mesmo monetária, de, pronto, uma burguesia, convém, não é? Do convém, exatamente. E isso nota-se muito. Mas depois, eu quando, por exemplo, vou estudar para o Porto, para a universidade, eu já senti que cena top, que cidade tão LGBT, que hoje em dia não acho que eu seja assim tanto, mas que na altura foi tipo, um mundo. E portanto o Porto e a feira era muito Já era um grande diferente. contraste. E depois no Porto já conseguiste ter uma vivência muito mais plena. Sim, mais- sim, eu quando fui para a faculdade, eu já... Apesar de andar sempre nesse, vou a casa à noite e venho Sim, aqui durante sim. o E eu dia. depois cheguei a ir viver mesmo para o Porto, e até enquanto estive lá a trabalhar, e era uma realidade totalmente diferente. E eu lembro-me de, tipo, imagina, só o facto de sair a um bar gay, era tipo, uau. De ver drag queens a dançar, era uma cena, um beijinho enorme para as minhas drags do Porto, que são icónicas. E, tipo, tudo isso foi tipo, oh meu Deus, há pessoas aqui, sabes aquele sentimento de pertença À mesmo? cultura, não é? É isso, a cultura, percebes aquelas que são as tuas pessoas. Eu depois rapidamente encontrei núcleos e associações onde estive envolvido e percebi, há mais pessoas como eu que querem lutar por isto, que percebem a urgência disto, e o Porto foi uma cidade que me deu muito descobrir assim a minha queerness, acho que foi muito... Abriu-te esses mundinhos todos que Sim. já existiam, não é? Mas que ali tiveste a oportunidade de partilhá-los com os Sim. teus pares, não é? de encontrar as minhas pessoas, é muito... E foi mais fácil. Neste caminho, tiveste aqui a oportunidade de ir para o estrangeiro muito recentemente. Se calhar damos aqui um salto um bocadinho grande, mas eu acho que é importante fazer esse apontamento. Como é que surge esta oportunidade de ir para fora? Foi uma coisa muito planeada? Não foi assim nada planeado. Eu, quando acabei o curso, comecei a trabalhar e já era uma coisa que eu sabia que ia ser só para 3 meses. Mas eu, pronto, trabalhei naquilo que queria fazer, estava a trabalhar em televisão, estava muito feliz da vida, a cumprir um sonho. E quando fiquei sem trabalho, que já iria acontecer, eu já sabia disso, comecei a procurar trabalho e percebi que ninguém me respondia. Um total de 0 respostas, e eu caí assim um bocado à terra, e surgiu a oportunidade de participar num programa que é o Inove Contacto, que é um programa de estágios profissionais no estrangeiro, e que eu me candidatei, só que aquilo, já o próprio programa é muito baixo, porque aquilo tu candidatas, não sabes para que país vais, podes ir para qualquer país do mundo, não sabes o que é que vais fazer, será sempre dentro da tua área, mas não sabes bem o que fazer. E então eu candidatei-me assim às cegas, passei nas fases, e depois eles fazem toda uma cerimónia onde te dizem para onde é que tu vais. Eu descobri que ia para a Alemanha, e foi incrível, foi uma experiência top. Mesmo a nível profissional foi, não consigo expressar, eu adorei estar a trabalhar na Deutsche Welle, foi incrível, e foi uma experiência muito diferente, foi um ambiente de trabalho fenomenal que eu nunca tinha sentido cá, e adorei. Não adorei a Alemanha, não é assim o meu país favorito, mas gostei muito de estar lá. Foi importante o ir para fora e conhecer outra realidade. Experienciar a cultura mesmo. Sim, eu acho que é muito Diferente de importante viajar. isso, sim. Tipo, viver num país eu já tinha vivido em Londres quando era mais novo, e sinto que há toda uma barreira muito diferente entre turismo e a vivência de uma cidade, porque tu entras mesmo ali naquela rotina e na cultura, e por exemplo, na Alemanha eu senti um choque cultural muito grande, até porque eu estava numa cidade que, apesar de já ter sido capital da Alemanha, é uma cidade pequena, é assim, uma cidade das terciárias da Alemanha,
e eu senti muito, ou seja, imergir-me mesmo assim na cultura alemã. E foi Aí há um choque. um choquezinho de realidade. Não são tão simpáticas, os alemães são naturalmente mais frios que nós, depois são muito, tipo, muito pragmáticos, pão, queijo, mas depois também tem coisas boas, cumprem horários, não chegam atrasados, pronto, Outras dinâmicas. outras dinâmicas. Ganha-se numas coisas e, E perde-se noutras, sim, total. Mas isso ajudou também a construir outras coisas, não é? Sim, eu senti que foi uma aprendizagem ótima e depois eu trabalhei principalmente com pessoas que falavam português, porque, ou seja, nós produzíamos conteúdo para os PALOP e mesmo a experiência de contactar com pessoas de Moçambique e Angola, que são realidades que eu não, aliás, nunca fui aos países e são realidades que nós temos pouquíssimo contacto, tu abres muito os olhos até para a porcaria que Portugal fez do mundo, sabes? Percebes muito a realidade e pronto, e as diferenças, por exemplo, em Moçambique, tu notas muito que a urgência climática é super real. Eu escrevia notícias, tu hoje em dia já falas de imigrantes climáticos, pessoas que têm que sair dos seus sítios porque, e Moçambique é um dos países do mundo que está mais afetado pela crise climática, e notas isso em Angola, notas uma pobreza extrema como nós aqui nem sequer imaginamos. O ano estás a falar, tipo, não são os valores exatos, mas imagina um salário mínimo de 40 euros e um queijo que está a 16. Estás a perceber que tipo, É esses extremos. é assustador. E então é um choque muito grande de realidade e mesmo a própria cultura alemã, a forma como, apesar de vivermos todos na Europa, a Europa tem culturas muito diferentes e mesmo no trabalho tu notas muito isso. E puxando aqui a questão LGBT, a Alemanha está há 1000 anos à nossa frente em termos de inclusão, pelo menos onde eu estive e no sítio onde trabalhei, Sentiste esse senti espaço? muito isso. Tu falas constantemente de inclusão, tu em cada 10 passos que dás na sede vês um cartaz alusivo à inclusão, quer seja étnica, quer seja de orientação sexual e identidade de género. Portanto, há muito mais uma cultura de respeito, sabes, e de propagar uma mensagem de direitos humanos, e também notei muito essa diferença. Que ainda nos falta aqui uns passos largos até chegar a esse completo. momento. Continuamos a inaugurar edifícios que, por exemplo, às vezes não têm rampas de acesso com Sim, mobilidade reduzida. sim, né? sim. Tu vais andar na rua e notas, e são muitas vezes coisas que nós nem sequer pensamos, não é? E eu até sigo uma TikToker que agora não me estou a lembrar do nome, mas que ela fala muito sobre essa realidade, e ela às vezes posta vídeos do que é que lhe demora para atravessar uma passadeira utilizando a cadeira de rodas, que eu fico tipo, quer dizer, tens que ir dar a volta ao bilhar grande, sabes? Porque não há uma rampa, não há. Depois tens rampas para carros 5 em 5 metros, mas que não dá para a cadeira de rodas porque são super inclinadas, e não tem uma preparação, e isso é uma coisa assustadora. Fora as outras pessoas invisuais. Sim, etc. tudo, né? Tipo, a inclusividade falta-nos grandes passos. No fundo, abrir caminho. E através das redes sociais tu tens permitido ou fervilhado essa inclusividade. Como é que percebeste que isto podia ser um espaço de partilha? Começando por aí, pela partilha. Eu acho que foi assim, surgiu naturalmente. Eu criei o questionário, não é? E eu já punha vídeos nas redes sociais, a dançar, às vezes a fazer uma receita, mas super na desportiva, porque gostava até de partilhar com os meus amigos. E eu lembro perfeitamente que isto foi numa altura que eu e o meu namorado fomos doar sangue. E foi numa altura que se falava muito na questão da doação de sangue entre pessoas LGBT, não é? E eu fui doar sangue e recebi, tipo, mas N respostas à story que tinha posto a dizer, como assim? Tipo, nós já podemos doar sangue? Sentiste alguma homofobia? Tiveste algum caso? E eu disse, olha, já que tanta gente está a perguntar, vou fazer um vídeo e expliquei como é que era a questão da doação de sangue em Portugal, onde é que tu podias, ou seja, caso sentisses um caso de homofobia que tinhas que reportá-lo, como é que podias fazer, e as pessoas tiveram... Aceitaram. Houve ali tipo uma adesão grande. E eu, depois até em conversa com o Marco, porque isto foi muito também impulsionado por ele, que foi tipo, faz, tu consegues, não sei o quê. Porque na altura tens sempre aquele medo, né? Tipo, vais estar a expor nas redes sociais, depois são tópicos que incitam ao ódio, não é? Tipo, Gerem reações. é isso, geram muitas reações. E eu na altura estava a pensar e pensei, ok, tipo, eu nunca ouvi ninguém a falar em português sobre temas LGBT, ou seja, a explicar as coisas direitinho, tipo por miúdos, As referências. as referências, tipo a falar da história. Depois pensei, eu
amo história LGBT, eu leio imenso sobre isto, e nasceu o questionário e decidi criar um dicionário LGBT nas redes sociais. E através desse espaço, o questionário, tu consegues falar de muitos tópicos, das pessoas trans, das pessoas homossexuais, das pessoas lésbicas, etc. Toda a sim. diversidade que compõe o nosso LGBTQIA+. Sim, e mesmo até de outras lutas, porque, ou seja, eu acredito que todas as lutas estão interligadas. Tipo, tu não tens o feminismo sem mulheres trans, não tens uma luta LGBT sem ser antirracista, e por isso mesmo dentro do questionário acho que abordo também outros tópicos que implicam as pessoas LGBT, porque, pronto, eu também falo daquilo que eu vivo, não é? E acho que também não é o meu lugar de estar a falar qual é a experiência que uma pessoa negra sofre em Portugal, porque não é a minha realidade, não é a minha vivência, também não posso falar sobre a urgência que é lutar contra o racismo, mas não me cabe a mim tipo, puxar o microfone e dizer que as pessoas sofrem imenso, não sei. Chega de apropriar. Não, é isso, não vou apropriar, e por exemplo, mesmo do que eu falo sobre pessoas trans, e eu falo muito da questão das leis, falo muito de questão de denominação, de termos, mas não me vou sentar em frente a uma câmara e dizer que a vivência trans em Portugal é dificílima quando eu não a passo, não é? Tipo, eu posso dizer que as pessoas trans passam muitas dificuldades porque sei, olho à minha volta, né? Mas não posso assumir esse papel. E eu acho que isso também é uma questão, ou seja, que também é preciso lidar com cautela. Mas o suposto do questionário é basicamente explicar tudo aquilo que envolve a nossa comunidade e principalmente não só para as pessoas da comunidade, mas para as pessoas de fora que não estão nesta realidade. E eu digo Se calhar é mais urgente para elas. para elas, eu digo isto que o questionário é uma ode à comunidade LGBT e à história LGBT, porque é uma ode tipo, à nossa história que precisa de representatividade urgentemente e precisa de ser contada, mas é também uma aula para todas as pessoas que estão fora da nossa comunidade ou que mesmo estando dentro não estão atentas àquilo que se passa, e por isso é que eu procuro também explicar muito termos, explicar a sigla, a história da sigla, a história das bandeiras, pronto, quem foi Marsha P. Johnson, quem foi, tipo, não sei quem, pronto, explicar muito isso e também trazer a história portuguesa, que às vezes é muito mais difícil porque há menos... Aparentemente menos conteúdo, não? menos conteúdo, né? E é mais difícil de ir buscá-lo. Ele existe. Eu ainda no outro dia estava a ler um artigo sobre a primeira mulher trans em Portugal na Idade Média, que será lançado no questionário, acho que vai ser muito interessante, mas que é difícil de às vezes encontrar o conteúdo. E depois é assim, eu não quero estar a mentir, não é? Tipo, eu tenho que estudar aquilo que estou a dizer, não vou inventar, existiu uma pessoa trans não sei quando em Portugal. Tipo, não inventes, né? Tipo, Há todo um trabalho de tem que haver um trabalho de preparação. Aquele 1 ou 2 minutos, mais, né? Mais quase 3, Sim. ou mais um bocadinho. Leva muito tempo, não? Leva muito, muito tempo. Fazer o questionário, eu amo fazer o questionário, adoro e espero nunca acabar com isso, mas demora muito tempo, porque há assuntos que eu falo super facilmente. Tipo, se tu me explicares agora para explicar a sigla LGBT, de onde é que ela apareceu, eu sei, porque já o sei de cor e sei o fazer. Mas, por exemplo, uma história não sei, de revoluções nos anos 80 em Portugal, relativamente... Coisas mais específicas. É preciso estudar e é preciso ler tudo com calma e, portanto, há uma grande preparação para depois sair um vídeo de 1 minuto e meio, 2, pronto, o que seja. Mas também acho que é importante porque o meu objetivo também não é amassar as pessoas, não é? Que seja didático. É isso, em que ali em 1, 2 minutos as pessoas aprendam alguma coisa que, pronto, beneficia a sociedade e elas. E como é que lidas com... Depois há outra parte das reações, não é? Há as positivas, que me levaram até ti, por exemplo, e as outras pessoas que, pronto, o ódio, não é? Que isso já é comum. Não falando de uma perspectiva negativa, de que forma é que tu tens lidado com estas reações? Eu lido, é assim, as positivas são uma maravilha e eu fico mesmo agradecido, até porque as pessoas, por exemplo, mandam-me imensas ideias, vão a algum sítio. Pressionam o conteúdo, não é? Sim, é isso, tipo, vão a algum sítio e mandam-me foto. Olha, já ouviste falar sobre isto? Faz um questionário, ou leem um artigo e mandam-me. E isso é incrível. As negativas, há muitas, principalmente agora, desde que estamos no caminho para as eleições, é assustador, porque as pessoas enchem os meus comentários de volta chega, vocês, tipo, e ameaças, e quando nós tomarmos o poder vocês vão ver, e não sei o que é isto. É assim, eu não tenho medo porque ainda não tinha-me perguntado, tu não tens medo? É assim, quem comenta nas redes sociais não te vai fazer nada na rua, porque isto são pessoas que
que não têm, olha, para usar uma expressão se calhar não é a melhor, mas não têm os tomates no sítio, sabes? Porque são pessoas que nem sequer, porque não tiram 2 minutos da sua vida para pensar que a pessoa que está ali do outro lado é um ser humano, que tem sentimentos, que tipo, pode cometer alguma loucura, mas eu podia ser uma pessoa com uma saúde mental zero estável e que isto me deixasse afetar. E por eu me expor nas redes sociais, não dá permissão às pessoas de me chamar tudo o que bem lhes apetecer. E depois, mas isso, ou seja, não me afeta o que me dizem a mim, tipo, és paneleiro. Amor, já ouvi isso 20 mil vezes, sabes? Às vezes até pedia que inovassem nos comentários, porque é sempre a mesma coisa. E o que me afeta a mim, tipo, não. Agora, por exemplo, se forem, tipo, alguém comenta, como aconteceu, uma pessoa trans comenta, e vão lá, ai, tu és uma merda, tipo, às pessoas que me seguem, não, porque não são pessoas que se estão a expor nas redes sociais, portanto esses comentários são logo automaticamente bloqueados. Mas obriga até essa vigilância. Sim, e vou vigiando isso, e por exemplo, às vezes faço um direto e está alguém a falar comigo sobre a sua experiência de ser uma pessoa queer, e vai outra pessoa insultá-la, tipo, não, a mim está tudo ótimo porque eu tomei a decisão de estar aqui a falar para uma câmara, mas não é esta pessoa que eu nem sequer sei como é que está a vida dela, e portanto não a vais, sabes, deitar abaixo, e eu tento proteger as pessoas que me seguem. Mas o que me assusta mais é às vezes ter uma percepção da quantidade de pessoas que espalham ódio que eu não tinha noção, sabes? Tipo, porque depois tu abres os perfis e são pais de família, são mães de família, são pessoas que têm crianças, tipo, sabes, que podem ser crianças queer e que vão crescer naquele meio, e que dizem coisas horrorosas, tipo, o que é que te leva a pegar no telemóvel e dizer a alguém que a vais matar? Desnecessário, que coisa sem sentido, é espalhar ódio puro, enquanto que se as pessoas refletissem 2 segundos, tipo, a única coisa que eu espalho é amor e compreensão e respeito, ou pelo menos eu acho que o faço, não é? Tipo, é perceber que todos nós temos direitos. Em momento algum eu digo que quero a superioridade das pessoas queer e matem os heteros, tipo, não estou a dizer isto, Eu não quero saber disso. não estou a ameaçar ninguém, e pronto, mas é assim, eu lido bem porque são pessoas que, enfim, estão ali, mas quem é que perde 2 segundos para ir comentar ódio? Não tens mesmo nada melhor para fazer da tua vida, portanto, pouco me importa. E nesse tópico, a saúde mental fica como percepcionada, que também precisa de ser cuidada. Eu ultimamente sinto cada vez mais que tenho que, ou seja, não tenho cuidado da minha saúde mental só quando ela está mal, tenho que também que me precaver, sabes, e remediar, prevenir é melhor que remediar. E tenho sentido que, por exemplo, às vezes fico mesmo em baixo e leio coisas que me deitam tipo mesmo, porque nem só por ser sobre mim, mas por, sabes, quando sentes que, parece que não fizemos nada, tipo, Dói-te o mundo, é isso, dói-me tudo e fico, como é que é possível haver tanto ódio? E às vezes tenho que desligar o telemóvel, e nisso o meu namorado tem um papel tipo fundamental de descarregar tudo, e falamos e desconstruímos, e eu percebo que não está assim tudo tão perdido, e que a amostra, ou seja, aquelas 10 pessoas ou 20 pessoas que vão comentar ódio não é uma amostra representativa do que é o mundo e do que é a sociedade. Mas às vezes é preciso fazer esse... e conseguiste distanciar, sabes? Tipo, se as pessoas não gostaram, mesmo sem ser comentários de ódio, tipo, não gostaram de um vídeo que eu fiz, tipo, se as pessoas não gostaram do vídeo, não quer dizer que elas não gostem de mim. Tipo, não quer dizer que eu seja uma pessoa horrível, que eu não tenha êxito nenhum. Não, tipo, foi só um vídeo. São só redes sociais. É só, tipo, uma cena que se tu quiseres bloqueias o telemóvel, acabou. E eu às vezes tenho que fazer essa pausa de desconectar. Mas acho que é muito importante cuidarmos constantemente da nossa saúde mental. Porque lá está, como tu vives numa estrutura que também é homofóbica, que é transfóbica, a própria sociedade não é um safe space, estás a perceber? Ou seja, é fácil tu caíres... O próprio dia-a-dia já é propício. É isso, né? Tipo, A rede social é só mais um somatório. aumenta isso, e portanto eu ultimamente tenho tido muita atenção em cuidar da minha saúde mental, e digo sempre a toda a gente que me procura para fazer o mesmo dentro das possibilidades. E pronto, infelizmente o cuidado da saúde mental muitas vezes é uma coisa cara e que não está acessível a todos, mas felizmente já existem associações, núcleos, psicólogos que fazem, pronto, esse tipo de apoio, esse trabalho de forma gratuita ou até numa forma mais em conta, e portanto eu tento recomendar às pessoas, e eu próprio tento procurar esses espaços. Para que cuides de ti, Sim, isso também é é muito importante. o mais importante.
e de repente já vamos com 45 minutos de conversa passou e rápido. tudo é político, não é? Tudo é político. Isso é uma coisa que eu acho que mudei muito nos últimos anos na minha forma de ver, porque tudo o que nos rodeia é político. Depois esta conversa é política, eu a seguir sair e andar na rua é político, principalmente quando falamos de sermos pessoas queer. Tipo, eu ir de mãos dadas com o meu namorado na rua é um ato político, é uma afirmação resistência. política e de resistência, exatamente. É um ato queer, de luta LGBT, mas tudo o que nos rodeia é política, e eu acho que mesmo e principalmente enquanto pessoas que têm uma plataforma para falar e que nos queremos falar nas redes sociais, não podemos fingir que tudo isto nos é alheio e que tipo, eu não faço discursos políticos, não, mas já a tua existência é política e se nós vivemos num mundo e na sociedade, a menos que tu fujas para uma floresta e vivas sozinho isolado durante toda a tua vida, a tua existência é política porque vives com outras pessoas, e eu acho que é urgente as pessoas nas redes sociais começarem a afirmarem-se aquilo que, tipo, mas nós vamos ter umas eleições daqui a meia dúzia de dias. É urgente as pessoas dizerem, vão às urnas, votem, porque senão isto pode dar para o torto e depois não vale a pena chorar, agora eles ganharam, que merda. Porque eu tenho perfeita noção que se nós agora, na eventualidade desta pessoazinha que anda aí, se formasse um governo, isto depois ia ter repercussões em toda a gente e depois muita gente ia chorar, mas nós estamos aqui a avisar e eu acho que é urgente pegar nisto e as figuras públicas, tipo, não aceitem falar com qualquer pessoa. Tipo, não é preciso convidar todas as pessoas que estão sentadas na Assembleia para vir falar com vocês, não é? Porque há pessoas que estão lá que são antidemocráticas, há pessoas que espalham o ódio. Não é preciso. E podemos ter conversas, mas não vamos aqui fingir que não estamos a falar de fascismo, não vamos fingir que não estamos a falar de ódio. Tipo, não vamos romantizar isto. Que giro, porque diz muita coisa e é uma pessoa engraçada e é polémica e dá likes. Claro, dá imenso like e dá imensas visualizações, mas nem tudo conta. E por isso eu também acho que é importante nós termos consciência. Essa vigilância. É importante esse trabalho de democracia. E esta questão de ser tudo político é uma coisa que vamos assumindo, não é? De repente tudo é mesmo político. Sim, foi uma coisa porque eu inicialmente dizia tipo, isto não tem nada a ver com política, nem posições políticas, nem ideologias políticas. E com o tempo fui percebendo que tipo, tudo à nossa volta é política, toda a nossa existência. Porque a política é isso, a política é a nossa existência enquanto cidadãos, a nossa sociedade. Até o separar o lixo é político. Exato, tudo tem ali um quê político. E não quer dizer, eu não acho que as lutas pertençam a partidos, não é? Tipo, só este partido é que pode falar da luta LGBT. Não é isso. Eu acho é que, ou seja, toda a luta LGBT é política e tem uma representatividade política e tem um cariz político que pode dar ou à esquerda ou à direita, isso não interessa e eu não estou a falar só para um lado da Assembleia da República, não é? Tipo, estou a falar para toda a gente. Claro que está, que tu olhando e enquanto pessoas queer, temos que olhar para as propostas que nos apresentam e perceber aquilo que nos toca. E é assim, isto pode ser a minha ótica, mas acima de tudo são os direitos humanos. Tipo, mas... E aí não há direita nem esquerda. Aí não há nada, tipo, a nossa economia está bem má. Mas imagina, a nossa economia pode estar ótima, mas nós vivemos num regime ditatorial com censura em que só o homem branco hétero é que tem direitos. Tipo, isto não é vida para ninguém, não é? Tipo, não serve para nada. Não serve para nada. E portanto eu acho que os direitos humanos são uma coisa essencial e a crise climática, porque para ter uma economia precisamos de um planeta, não é? Precisamos da Terra. Já agora, né? Dá jeito. E por isso eu acho que é muito importante ter isso em conta agora e sempre, e que tudo é política. E pegando aqui neste mote e o nome do podcast, peço sempre ao convidado que deixe aqui uma reflexão sobre o título, A Esperança Atrás do Muro. O que é que te apraz dizer? Eu por acaso adoro o título deste podcast porque há de facto uma esperança atrás do muro e eu sinto que hoje em dia, com o que nós vivemos, eu sinto que há um muro a crescer, sabes, quase como uma sombra que não nos deixa ver aquilo que será, mas atrás do muro vai estar uma liberdade, um coletivismo e união, sabes, de todos nós enquanto seres humanos e não só da comunidade LGBT, das pessoas racializadas, de não sei quem, tipo, não, vamos estar todos. E há uma esperança, e é assim, a nossa luta é destruir este muro e caminharmos todos juntos para um futuro bonito, unido, de liberdade, e por isso acho que é cada vez mais urgente nós não deixarmos que este muro cresça, sabes, assim, que nos assuste e criarmos um mundo
de liberdade e de amor, porque no fundo é só isso, cada um ser o que quer, com amor, felicidade, sem entraves. Obrigado. Obrigado eu, muito obrigado. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.